Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o batismo de anjinhos, um hábito que tinha na zona rural e faz parte da cultura dos nossos ancestrais, faz parte da nossa infância. Então, um costume que tinha-se antigamente era de se batizar anjinhos. Como vem que ser isso, Sebastião? É assim, havia uma crendice que se a criança, se resfriado, se a criança ela morresse pagã, então ela não tinha direito à eternidade, ficaria vagando, não é? Então, como naquela época, como eu já me referi, as mulheres tinham muitas crianças, porque não havia ainda esse método que nós conhecemos, anticoncepcional, a ligadura de trompa, DIU, né, anticonceptivos, não é mesmo? Não havia ainda disponível para a população essa facilidade que temos hoje, a pediatria pelo SUS pública, né? Então morria-se muita criança. E também não havia esse negócio de Bolsa Família, não havia ajuda. O trabalhador da zona rural ele tinha que plantar, colher para poder comer, né? Consequentemente, nós produzíamos grande parte do nosso alimento, né? Mas eu me refiro aqui a esse tal de batismo de criança, que muitos dos senhores talvez nunca tenham ouvido falar. Então, como eu falei assim, olha, havia uma crendice que se a criança ela morresse sem ser batizada, ela não tinha direito às mansões celestiais. Então, eu falei aqui num vídeo anterior que certa vez as pessoas me pediam a minha mãe para me levar para o sítio, porque antes, quando a mulher ficava grávida, então ela ali já encontrava sua comadre, a futura madrinha e padrinho daquela criança. Mas digamos assim, que aquela criança ela estivesse passando mal, né? Talvez até para morrer. A mãe desconfiava que aquele anjinho não ia escapar. Então eu pegava e mandava alguém mandar um aviso para a futura madrinha daquela criança, porque para ir lá imediatamente que a criança estava passando mal, não estava legal. Então, conforme eu já falei também, a higiene que tinha naquela época, nós não conhecíamos, por exemplo, o hábito, eles pegavam água lá no barreiro e colocava no pote ali cheio de girino de sapos, de rãs, as cobras também punha ali, eu não tinha animais aquáticos, já tem os répteis, né? E levava aquela água para casa, e ali se a criança tivesse com sede, dava daquela água. Não tinha, fazia só coar. Na concepção nossa estava limpa, estava né, potável. Mas ali havia bactérias, né? Micróbios, que ocasionavam muitos problemas intestinais na criança. Aí ela começava a perder água através, né? Começava a perder água e ficava desidratada. Eu fico olhando para aquela criança. Ainda hoje eu me lembro de algumas faces daquela criança que estava a morrer. Como ela ficava magrinha, afilada assim, magrinha. Né? Aí nós chegamos lá e disse, olha, comadre, o menino, ele não está passando bem. E eu acho que Jesus vai guardar esse anjinho. Aí, mas tinha que haver ali o batismo. Aí fazia ali uma reza, né? E colocava uma vela, né, na mão daquela criança, porque ninguém podia morrer sem vela, viu? Ninguém podia morrer sem vela, só se fosse, por exemplo, num acidente que não dava tempo de botar a vela. Mas alguém que morria em casa, morria junto da família, pode ter certeza que tinha que ter a vela na mão, ali, para a pessoa morrer com a vela na mão, porque se acreditava que aquela vela era, na verdade, a luz que iluminava aquela pessoa até a eternidade. Se não fosse sem vela, era problema, né? E também não podia morrer sem ser batizado. Então, aquela comadre ali fazia uma reza, colocava um pouquinho de sal na boca daquela criança, né? Entregava ela a Jesus, né? A Nossa Senhora, que era o hábito da época, e morriam, quer dizer, com plena consciência que tinha cumprido a sua missão, né? Mas não parava por aí. Havia uma mortandade de criança muito grande, porque, né? Depois fala sobre esse ato, que é um ato, né? Para lá do assunto. Mas digamos, por exemplo, que aquela criança, ela não
morresse e não deu tempo de chamar a madrinha, ninguém fez uma reza, a família não sabia rezar, não sabia fazer uma oração. Então o que é que acontecia? Era muito normal, porque quando eu era pequeno era muito costume a gente chegar, ficar sentado assim no chão, não tinha televisão, não tinha rádio, aí a conversa nossa era passada de pai para filhos. A gente sentava ali, alguém que era contador de história, e ia ali contar a história para nós. E falava muito de mal-assombro, de anjo, da mula sem cabeça, né? Do padre sem cabeça. Era muita história que as pessoas contavam para nós, de forma que a gente não conseguia quase andar no escuro, porque a gente ficava com medo de ver mal-assombro. E parece que mal-assombro tentava mesmo, que era comadre Folozinha, era mal-assombro, era toda da coisa. Não, a gente só via sombra. Se uma palha de coqueiro mexesse no lugar, já era mal-assombro, né? Mas um costume peculiar que havia, as pessoas quando passavam na encruzilhada, né? Olha aí a expressão encruzilhada, ali as pessoas ouviam um choro de criança, um dito choro de criança. Aí as pessoas, tem uma criança ali que morreu pagã, tá pedindo para eu rezar por ela, né? Aí a pessoa se ajoelhava, ficava em pé e fazia uma oração, uma reza, que naquela época que sabia-se muito, orar não, viu? Esse negócio de orar foi demais depois da força dos evangélicos. Mas reza, eu já sei aqui de umas 6 rezas, viu? Pai Nosso, Maria, Santa Maria, o Credo, a oração de São Francisco, tá tudo aqui, né? Então, aí a pessoa fazia aquela reza por aquela criança, por aquela dita criança, e ficava satisfeito porque cumpriu a sua missão, né, de fazer uma obra tão gloriosa, tão nobre, né, de tirar alguém que ainda estava vagando pela terra e não tinha subido por falta de uma reza, não é mesmo? Então, mais uma história para vocês. Tchau.